Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio da Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que parece simples, mas que muda completamente a forma como nos relacionamos. O dia em que amar deixa de ser adivinhação e passa a ser conversa, verdade e coragem. Esse episódio é sobre expectativas, sobre linguagem do amor e sobre a maturidade de ensinar com graça como queremos ser amadas. Porque durante muito tempo eu fui a mulher que queria flores. Não pelo valor, não pelo gesto em si, mas pelo que elas diziam sem precisar de explicação. Eu pensei em você. Eu queria que abrissem a porta do carro para mim. Queria que puxassem a cadeira antes do jantar. Que um buquê inesperado chegasse no meio de um dia comum. Queria que um chocolate simples me esperasse sobre a mesa de casa. Uma rosa antes de um encontro. Uma mensagem fora do contexto. Qualquer coisa que dissesse sem esforço, você importa. E por muito tempo eu achei que isso era romantização exagerada. Depois eu achei que era carência. Até que um dia eu finalmente entendi. Isso era a linguagem do amor. A minha linguagem. E é bonito perceber como Deus nos criou diferente até nisso. A palavra diz lá em 1 Coríntios 12:12, que assim como o corpo é um e tem muitos membros, no amor também é assim. Cada um sente, expressa e oferece de um jeito. Eu me sentia amada quando alguém fazia algo por mim, porque por muito tempo eu aprendi que eu precisava servir para ser escolhida, cuidar para merecer e me doar para não ser abandonada. Então, quando alguém fazia por mim, aquilo soava como cuidado, como abrigo, como descanso. Só que o problema é que eu colocava expectativas onde deveria haver conversa. Eu esperava que o outro adivinhasse aquilo que nem eu mesma sabia explicar. E a Bíblia é muito direta em nos dizer lá em Provérbios 13:12: a esperança que se adia faz adoecer o coração. E nada adoece mais rápido um relacionamento do que expectativas não verbalizadas. A gente cria cenários, constrói exigências silenciosas e depois se frustra, porque o outro não corresponde a algo que ele nunca nem soube que existia. Porque dá medo falar, dá medo parecer exigente, medo da gente parecer carente, medo de pedir o mínimo. Só que o mínimo para mim pode não ser o mínimo para você. Por isso Paulo nos orienta lá em Efésios 4:15. Falando a verdade em amor, cresçamos em tudo. Porque o amor maduro fala, o amor saudável comunica. E o amor bíblico não manipula com silêncio, ele esclarece com verdade. Então dizer eu gosto de flores não é humilhação. Dizer eu me sinto amada quando você me surpreende não é cobrança. Dizer isso é importante para mim não é fraqueza, é alinhamento. Porque só depois que eu falo, o outro tem direito de escolha. E se mesmo sabendo ele não faz, então a resposta deixa de ser dúvida e passa a ser direção. Mas essa foi só a metade do caminho. A outra metade veio quando eu entendi que o amor não é só receber, ele é uma postura. E que a feminilidade não é submissão cega, mas uma cooperação consciente. A palavra diz em 1 Coríntios 13:5 que o amor não busca os seus próprios interesses. E isso não é se anular, é não amar em modo de cobrança, mas em modo de construção. Quando a mulher entende que ela não está em disputa com o homem, mas submissa à mesma missão que ele, ela para de lutar por controle e começa a gerar um ambiente onde ele pode finalmente exercer o seu papel. Então ela cuida, demonstra carinho, baixa as defesas e é feminina na essência, não como performance, mas como verdade. E Provérbios 31 diz que ela faz o bem ao seu marido e não o mal, todos os dias da sua vida, não por obrigação, mas por sabedoria. E existe algo profundamente transformador quando uma mulher ama sem barganha, quando ela oferece ternura sem negociar valor, porque isso desperta no outro o desejo de retribuir. Porque o verdadeiro amor, ele é uma resposta, não uma imposição. Só que eu demorei muito para aprender isso, porque nem toda mulher foi ensinada a ser suave. Algumas, como eu, aprenderam a ser fortes antes de serem cuidadas. Mas Eclesiastes 3:1 nos lembra que há tempo para todas as coisas, e existe um tempo em que a força precisa dar lugar à entrega consciente.
Porque o amor saudável, ele não nasce da adivinhação, ele nasce da conversa, do ensino, da coragem de dizer: é assim que eu me sinto amada. E também da maturidade de demonstrar sem medo aquilo que nós esperamos receber. Como diz Colossenses 3,14, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E o elo perfeito não é silêncio, é a verdade dita com graça. E se você está me ouvindo e percebe que você tem esperado demais, guardado demais, adoecido em silêncio por não se sentir vista ou cuidada, eu oro para que Deus te dê coragem. Coragem para falar sem medo. Coragem para amar sem barganha. Coragem para entender que quem te ama de verdade vai querer aprender como cuidar do seu coração. E se esse episódio falou com você, compartilhe ele com alguém que você ama. Talvez com alguém que precise aprender a amar melhor. Ou alguém que precisa aprender a se comunicar com mais verdade. E se você quiser conhecer mais flores desse jardim, é só acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre amor maduro, cura emocional e relações que deixam de ser adivinhação e se tornam construção. E obrigada por escolher caminhar comigo nessa jornada de amadurecimento, verdade e amor consciente. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!